Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. A nossa leitura hoje vai ser em Marcos, capítulo 16, do verso 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Meu Deus bondoso e santo, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra. Te peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, que fale conosco. A todos aqueles que tiveram oportunidade de assistirem, ó Pai querido, a essa ministração, toque nos corações com graça, com poder. Traga sobre nós o entendimento da Tua palavra e o entendimento do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Bom, meus irmãos, o texto de Marcos fala que Jesus manda que os discípulos fossem e pregassem o evangelho a toda a criatura. Mateus também fala sobre esse assunto, falando que Jesus os enviou para pregar o evangelho a todas as nações. Então, você pegando um texto e pegando outro, esse toda a criatura aqui não é como algumas pessoas às vezes compreendem, que eu tenho que pregar também para os animais, que eu tenho que pregar para as plantas, não é isso. Toda criatura aqui está referindo-se ao ser humano, às pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que nós não podemos deixar de lado, o que nós não podemos deixar de compreender, é que o evangelho do Senhor é para ser pregado para todas as pessoas. Nessa missão, meus irmãos, não podemos dar lugar à acepção de pessoas. Não podemos escolher para quem pregar, não é? Mas precisamos pregar a todos aqueles que o Senhor nos der oportunidade. É verdade que tem algumas pessoas que têm chamados específicos para uma determinada região, para trabalhar com um determinado povo, não é? E isso existe sim. Deus escolhe pessoas e capacita pessoas para um chamado específico. Mas aqui o chamado geral é que ninguém pode ficar de fora. Em Mateus, no capítulo 11, em um certo momento, Jesus fala com as pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado de Jesus naquela ocasião, bem como este aqui, é para todos. Ou seja, todos são convidados a vir a Ele. Aqui também todos são convidados a ouvirem a pregação do Evangelho. Cabe a nós buscar de Deus a graça, a estratégia, para que esse Evangelho chegue a todos os povos. Hoje nós temos muitos recursos para a pregação do Evangelho. Imagina na época de Paulo, que pregou quase que no mundo civilizado daquela época quase que todo. Não é? A dificuldade que era transporte, você viajar em barcos precários, de tanto que ele fala que passou por vários naufrágios. Eram barcos pequenos, né? Que a tempestade no mar, às vezes aquele barco não dava conta de romper aquela tempestade. E ele enfrentou alguns naufrágios, eram barcos menores. Não quer dizer que barcos maiores, que navios não possam naufragar, mas é mais difícil. Ou seja, tem uma estrutura maior, tem uma condição maior de enfrentar as intempéries da natureza, como as tempestades. Uma outra coisa que era muito complicado também naquela época era o material, as escrituras. Ou seja, as pessoas não tinham uma Bíblia particular. Eu tenho uma Bíblia, não é? Ou seja, a pessoa, se ele fosse rico, se ele fosse uma pessoa que tivesse uma condição melhor, ele tinha às vezes uma porção, tinha algumas porções, não é? Então dificilmente uma pessoa só
teria ali as escrituras completas, né? Ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento, sem dizer que, às vezes, um determinado livro precisava de vários rolos para conter um livro. Então, não era uma tarefa fácil, não é? A pessoa tinha que carregar muito daquelas escrituras no coração e transmitir às pessoas. E muitas vezes ele não tinha como comprovar aquilo, porque ele estava citando um texto que ele não tinha uma cópia daquele texto em mãos, às vezes, para dizer. Hoje nós temos muitos recursos. Nós falamos, né? Nós temos a Bíblia. Teve um dia que eu estava fazendo uma visita e estava com um tablet, né? E uma irmã falou assim: pastor, você não está carregando a Bíblia mais não? Eu falei: não, agora eu não estou carregando uma Bíblia só mais não, eu carrego 4. Aqui no tablet eu tenho 4 Bíblias. Então hoje nós temos a oportunidade, às vezes, de no celular carregar várias Bíblias, várias versões da Bíblia. Naquela época, às vezes, o pregador não tinha condições de carregar as escrituras todas, carregavam apenas algumas porções das escrituras. Mas nem por isso eles viram essa missão como uma tarefa complicada, como uma tarefa difícil, como uma tarefa que não fosse possível de ser realizada. Porque eles acreditavam em quem os comissionara, em quem os tinha chamado, quem os tinha comissionado para aquela missão, que é Cristo. E quando o Senhor nos chama para alguma coisa, Ele nos capacita a fazer. Não estamos aqui para entrar no negócio de Jesus, ou se Deus, se ele capacita os chamados, ou se capacita os chamados, ou se escolhe pessoas capacitadas. Deus faz tanto uma coisa quanto outra. Deus tanto capacita os chamados, como pega pessoas capacitadas. Não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, era uma pessoa muito capacitada, e Deus o capacitou ainda mais, abriu o entendimento dele, tirou as escamas, removeu ali as barreiras, aquilo que impedia ele de enxergar os detalhes das escrituras. Ele estava cheio da letra, mas tinha pouco do espírito, não é? Mas a letra mata e o espírito vivifica. Então, o importante, meus irmãos, é atender o chamado do Senhor. E aqui tem um chamado geral, que é para todo crente, não é? Às vezes as pessoas falam: pastor, eu não sei pregar. E às vezes a gente não sabe pregar mesmo. Nem todo mundo teve a oportunidade de ter uma preparação, sabendo como que se prepara um sermão, como que se esboça um sermão, como que faz para você fazer uma ministração. Nem todos têm esse preparo, nem todos sabem fazer isso, e nem todos são chamados para fazer isso, não é? Mas todos podem pregar o Evangelho. Uma das maneiras mais fáceis de pregar o Evangelho é você falando o que Deus fez na sua vida. A Bíblia conta um relato que Jesus chegou num lugar chamado Gadara ou Gesara, vai depender aí da versão que você utiliza, né? E Jesus, chegando naquele lugar, veio ao encontro dele um moço endemoniado, agitado, gritando e reclamando com Jesus, porque Jesus estava repelindo. Jesus repeliu aquele demônio, mandou que ele fosse embora, e Jesus pergunta quem estava ali, e aqueles demônios ali, o representante daqueles demônios, falou: olha, é uma legião romana costumava compor de cerca de 2.000 soldados. Então, supomos que naquela vida tinha cerca de 2.000 demônios, um mandando suicidar, um mandando roubar, o outro mandando matar, o outro fazendo igual aquele rapaz fazia. Ele andava nu, ele andava pelos sepulcros, ele vivia nos sepulcros, né? Quando ele era preso, ele rebentava com os grilhões e saía dali, e as cadeias não podia deter, dado a força que aqueles demônios exerciam sobre ele. Ele então despedaçava aquelas algemas, aqueles grilhões, e saíam. E aquele rapaz, então, Jesus expulsa os demônios dele, e depois aquele rapaz que ficava agitado de um lado para o outro, caminhando de um lado para o outro, não parava. Aqueles demônios não deixavam aquele rapaz dormir, ele não tinha sossego, ele andava de um lado para o outro, ele se cortava, ele se machucava com as coisas, ele machucava as outras pessoas, ele causava medo nas outras pessoas.
Mas o dia que aquele moço encontra com Jesus, Jesus repreende os demônios que estavam naquele moço, manda aquela legião toda de demônios sair dele, e depois de liberto aquele moço, ele se queda, ou seja, ele senta aos pés de Jesus em perfeito juízo. Agora já não tem mais nenhuma agitação, já não há mais nenhum tormento, já está quieto, a quietude de Deus veio sobre aquela vida, a paz do Senhor veio sobre aquela vida, e ele tranquilo, não nu mais, mas agora vestido, porque Jesus faz toda essa transformação. Aí ele andava agitado de um lado para o outro, ao encontrar com Jesus, vem a quietude. Aquele moço andava em tormento, não conseguia dormir, aquela agitação, aquele monte de demônio falando na cabeça dele. Agora a paz de Cristo entrou naquele coração. Ele andava nu, agora ele estava vestido. Ao encontrar com Jesus, a transformação vem sobre a vida do homem. E depois que Jesus então liberta aquele moço, quando Jesus vai embora, ele pede Jesus para o acompanhar, para seguir Jesus, para ir junto com os discípulos do Senhor. E Jesus disse para ele: não, volta para casa e diga aos seus o que Deus fez por você. Nem todos, irmãos, são chamados para o ministério apostólico, para o ministério, não é? Nem todos são chamados para viver por conta do ministério, para ter uma vida integral no ministério, na obra do Senhor. Mas todos são chamados a serem salvos por meio de Cristo Jesus. E Jesus fala com aquele moço: olha, volte para casa e diga aos seus o que Deus fez por você. E aquele moço então saiu passando perto de um grupo de cidades que chamava Decápolis, porque eram 10 cidades, uma colada na outra ali, e ele passou falando: olha, eu estava cheio de demônios, esses demônios não me deixavam dormir, eu andava para um lado e para o outro, eu me rasgava, eu me machucava, eu machucava as pessoas, eu agredia as pessoas, quando me aprisionavam, a força daqueles demônios em mim fazia com que as cadeias se rompessem, e eu saía desembestado, eu não parava, até um dia que eu encontrei Jesus, eu andava nu. Agora eu só ando vestido, agora eu não ando com imoralidades, agora eu não ando com indecências, agora eu não ando com palavrões, agora eu não tenho agitação, agora eu tenho paz, agora eu deito no canto e durmo, porque Deus mudou a minha vida por meio de Cristo Jesus. E eu estou indo em direção à minha casa, contar para eles essa novidade. Está vendo que não precisa muita coisa? Basta você falar o que Deus fez na sua vida. Não é? Muitas pessoas ficam preocupadas, não é, com o testemunho do outro. Ah, pastor, mas eu não tenho um testemunho tão impactante como esse moço lá de Gadara ou de Gesara. Eu não tenho um testemunho tão impactante assim, não. Eu nunca fui uma pessoa tão assim perdido, tão louco. Não. Certa vez, em uma igreja, um rapaz contava um testemunho lá, né, de como foi a sua conversão, e ele falando que ele vivia na marginalidade, que ele se envolveu no mundo do crime, com o tráfico, e que ele fazia isso, fazia aquilo outro, e comandava pessoas, e que fazia um bocado de barbaridades, cometeu vários delitos, e um dia Jesus encontrou aquele moço, e ele aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida mudou, e ele agora é um servo do Senhor, e por onde ele passa, com quem ele encontra, ele fala da transformação que Deus fez na sua vida. É isso mesmo, é você falar o que Deus fez por você. Mas naquele mesmo dia, naquela igreja, um outro jovem deu um testemunho, e aquele jovem disse o seguinte: olha, eu nasci em uma igreja evangélica, eu fui apresentado lá ao 8º dia de nascimento, meus pais me levaram ao templo para ser apresentado ao Senhor. Eu fui apresentado ao Senhor. Eu passei por todas as salinhas da escola dominical, eu passei pelo berçário, eu passei pelos Cordeiros de Cristo, eu passei pelos juniores, eu passei pelos pré-adolescentes, eu passei pelos adolescentes, eu passei para os jovens. Eu nasci na igreja, mas teve um dia que o Senhor falou no meu coração que se eu não entregasse a minha vida a Ele, eu estava perdido, que a religião não pode me salvar, que o fato de ter pais evangélicos, isso não me salva, o fato de ter sido criado numa igreja evangélica, isso não me salva, o fato de eu não ter contraído na vida nenhum vício, isso não me salva. Então eu abri o meu coração e falei: Senhor Jesus, entra na minha vida e seja o meu Salvador e Senhor.
Está vendo, meus irmãos, um testemunho? Um era criminoso, um estava na marginalidade, um estava na vida do crime, e Jesus o alcança e o transforma e o muda. O outro nasceu numa igreja evangélica, não aprendeu vício algum, não teve, mas não tinha Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até que ele chegou um dia, ele alcançou o entendimento, a consciência, que ele precisava convidar Jesus para entrar na sua vida, para se tornar o seu Salvador e Senhor. E ele então disse: Senhor Jesus, entra na minha vida e seja o meu Salvador e o meu Senhor. Irmãos, eu já vi pessoas fantasiando no seu testemunho, querendo ser mais do que eles eram. Ou seja, eles falando para as pessoas, né, que para aceitarem Jesus, porque eles tinham sido isso, aquilo outro. E eu sabia que não era, porque eu conhecia a pessoa. E eu sabia que não era daquilo. Mas a pessoa quer florear o negócio. E com a mentira, meus irmãos, pelo contrário, já perde a força do testemunho. É um testemunho mentiroso. E Deus não está te chamando para mentir. Deus quer que você conte a sua realidade. Um era traficante, um estava na marginalidade, um estava no erro, mas ele contava aquilo e como Jesus o alcançou e como Jesus mudou. O outro nasceu num lar evangélico, pais evangélicos, foi apresentado ao 8º dia, passou, mas ele reconheceu que ele tinha que convidar Jesus para entrar no seu coração, porque o fato de ter pais evangélicos, isso não o salvava. O fato de ter criado numa igreja evangélica, isso não o salvava. O fato de não ter vícios, isso não o salvava. E ele então disse: Senhor Jesus, entra na minha vida e seja o meu Salvador e Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, cabe a você falar de Jesus, baseado naquilo que o Senhor fez na sua vida. É verdade que tem pessoas que têm condições de falar um pouco mais, tem condições de discorrer sobre outros pontos da Bíblia, tem condições de falar mais, mas nem sempre é necessário. Mas isso qualquer pessoa pode fazer. E no mais, se você não quer falar um pouco mais e não consegue, você pode mostrar a mensagem do pastor para outras pessoas. Olha, escuta aqui, vou mandar uma mensagem para você. Vamos ver essa mensagem junto aqui, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. O importante, meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a todo ser humano, sem acepção de pessoas. Eu lembro de uma situação que alguém relatou, que estava fazendo um evangelismo e naquele bairro, era um bairro de periferia, não é? Um bairro mais pobre, mas na rua que ele estava tinha uma casa ali que destoava da condição do bairro, uma casa muito boa, interfone e tal, e a pessoa ia passar direto ali na hora de evangelizar, na hora de bater na porta, e Deus falou: opa, você está assaltando essa casa aqui, eu quero que você fale desse lugar aqui. E a pessoa: Senhor, esse pessoal aí é rico, eles não vão querer ouvir, eles acham que o evangelho é coisa de gentinha. E Deus: não, fala de Jesus aí, eu quero que você testemunhe de mim aí. E a pessoa então interfona e fala: olha, eu sou um servo de Deus e gostaria de trazer uma mensagem de paz para o seu coração. E para surpresa, a pessoa o convida para entrar. E quando a pessoa entra ali e começa a falar do amor de Deus, como Deus o salvou, como Deus transformou a sua vida, como Deus mudou a sua história, aquela pessoa naquela casa aceitou a Cristo. Então, meu irmão, a gente não pode ter preconceito. Eu lembro de uma situação também que aconteceu comigo. Eu estava evangelizando com a equipe da igreja, a gente saindo pela rua, entregando folheto, falando do amor de Deus para as pessoas, e de repente vi um morador de rua, e aquele morador de rua estava vindo assim na minha direção, e eu pensei em dar um folheto para ele. Depois pensei: esse rapaz não vai saber nem ler, e tal, aquela coisada toda. E Deus: não, fala com ele, fala com ele. Então aquele rapaz chegou, eu abordei, falei: rapaz, eu gostaria de dizer para você que Deus te ama, que Deus tem um plano especial para a sua vida, Deus tem propósito para você. E comecei a falar aí do amor de Deus para ele. E quando eu comecei a falar do amor de Deus para aquele rapaz, ele começou a chorar, e de repente ele me abraçou e foi chorando, e falou que ele estava desviado, que ele tinha tido um encontro com Deus, mas por causa de algumas situações que aconteceu na sua vida, ele trilhou outro caminho, ele foi afastando, e quando ele se viu, ele já estava naquela condição de morador de rua. Então, meus irmãos, o texto aqui nos fala para que o evangelho seja pregado para toda criatura. Eu lembro de uma vez que estava fazendo evangelismo e estava levando a palavra numa casa, e enquanto eu falava,
tinha um travesti. Hoje em dia os nomes mudam, seria hoje uma mulher trans, né? Passando roupa enquanto eu falava com outras pessoas da casa, mas aquela pessoa ali observando e eu falando e falando do amor de Deus para aquelas pessoas, e chegou um ponto que aquela pessoa que estava um pouco mais distante, passando roupa, começou a chorar e falar que era uma pessoa desviada da Assembleia de Deus, mas que estava ouvindo o Evangelho ali e sabia que era um servo de Deus, que embora estava distante, que estava afastado, mas que era um servo de Deus e que precisava retornar na caminhada. E assim, meu irmão, minha irmã, o que nós não podemos é deixar que o preconceito entre no nosso coração para excluir alguém dessa missão. A palavra do Senhor nos é muito clara: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O rico não pode ficar de fora. Um morador de rua, em condição de rua, não pode ficar de fora. As pessoas o grupo LGBT, é tanta coisa que eu nem sei mais como é que se fala isso, não pode ficar de fora. Todos precisam ser convidados para que conheçam Jesus, porque só o conhecimento de Jesus liberta. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa tem um encontro maravilhoso com Jesus, ocorre na vida dele, seja ele homossexual, seja ele hétero, seja ele alguém que já se envolveu em qualquer crime, em qualquer vício, em qualquer situação, ou seja, aquela pessoa que não tem vício algum, mas quando ele é tocado pelo Senhor, o Senhor toca no seu coração, e ele tem um encontro com o Senhor, Deus muda a sua vida, Deus o tira do império das trevas e o traz para o reino maravilhoso da luz, para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. E eu quero dizer para você que tiver a oportunidade de ver esse vídeo, de assistir essa palavra, se você, não importa qual a sua condição, não importa se você é homem, se é mulher, se você se diz ser um homem trans, uma mulher trans, se você se diz ser de um determinado de raça, de um determinado grupo, o Evangelho é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas, Ele convida todos. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o seu fardo, o Senhor quer tirar o fardo do pecado da sua vida, o Senhor quer tirar da sua vida toda maldição, o Senhor quer tirar da sua vida toda condenação, o Senhor quer tirar você do império das trevas e colocar no reino maravilhoso da luz, o Senhor quer colocar uma mesa posta para que você se assente com Ele e tenha comunhão com Ele e Ele contigo. O Senhor te ama, o Senhor te ama, o Senhor morreu naquela cruz, não foi para fazer gracinha, não foi para fazer um show, Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso diz aqui, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, o Senhor oferece a bênção para todos. Mas, meus irmãos, Deus é justo. Deus não impõe nada sobre ninguém. A escolha é sua. Se você nasceu numa igreja evangélica, não tem vício nenhum, a escolha é sua se você vai aceitar Cristo ou não vai aceitar. Se você teve uma vida na marginalidade, no crime, nas drogas ou em qualquer outra coisa errada, a decisão é sua se você vai aceitá-lo ou não vai aceitar. Não importa onde você anda, qual grupo você pertença, a decisão é sua se você vai aceitar, porque se você crê, você será salvo. Agora, se você não crê, se você o recusar, você vai ser condenado, mas porque você escolheu isso. Deus não exclui ninguém, o convite é para todos, e que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te abençoe poderosamente, te ajude a compartilhar essa mensagem para outras pessoas. Inclusive, você pode dar um joinha aí na mãozinha, compartilhar, mandar para um amigo, compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço e fique com Deus.